Gente, novamente, nós falamos através de palavras. A palavra colônia, ela não é uma palavra latina, ela não é uma palavra que existe na língua portuguesa, ela é uma palavra estrangeira. Então, a própria palavra, quando ela não existe no nosso vocabulário, nós não formamos ideia nenhuma sobre ela. É germânica, né? Ela é anglo-saxônica. E ela Anglo-saxônica. é aplicada num contexto, né, anglo-saxão. Tem a cidade de Köln, que é colônia na Alemanha, né, inclusive. Exato. Então o inglês, a palavra, o inglês não tem, por exemplo, a palavra povo, povoar, povoamento. Não existe isso na língua inglesa. Nós temos na língua portuguesa. O inglês não difere o ser do estar. Ele não sabe a diferença entre ser bêbado e estar bêbado, por exemplo. Não é? Os gregos discerniam. Veja que toda a filosofia grega, ela oscila entre a conceituação do ser e do estar. O ser é o estado permanente, o estar é o estado temporário. Então, olha, quando você não tem uma palavra numa língua, não é? Não há o conceito anexo a ela. Então, não há a palavra colônia, ela não é da língua portuguesa. E quando ela é incorporada à língua portuguesa, como a Ana colocou, ela entra no sentido de povoamento, como era a lógica linguística e operacional utilizada pelo Império Romano. Por que pelo Império Romano? Ora, bolas, vamos pensar na expansão do Império Romano. Depois do Império, o império mais longevo do mundo ocidental, digamos assim, foi o Império Egípcio. Ele durou 3.000 anos. Roma durou alguns séculos, enquanto império. Né? Depois que o Império Romano caiu, nós tivemos o Império Carolíngio, que não teve a duração do Império Romano, mas o Império Carolíngio estruturou a Europa no sentido da formação de forças, da aliança entre o trono e o altar. E esse Império Carolíngio, os efeitos dele duraram até a Revolução Francesa, onde o movimento foi derrubado. Né? Os feudos, os burgos, né, que depois vão surgir daí, né? Então, o que nós temos? À medida que o Império Romano vai se expandindo, tá? Gente, é muito simples de entender hoje. Os Estados Unidos têm 900 bases militares espalhadas ao redor do mundo. Tá bem? Roma não tinha bases militares espalhadas. Roma saiu lá da bota da Itália, no meio da Itália, da bota, e foi expandindo. Como é que ia expandindo? Roma criou uma política de repúblicas muito inteligente, em que ele conquistava os territórios, mas ele não aniquilava a população. Então, ele deixava uma legislação local funcionando, né, e criava postos avançados, que eram as colônias e como a Ana colocou, que eram bases de povoamento e bases militares. Por quê? O exército romano em campanha, indo conquistar cada vez mais, ele precisava de parar. Márcio, você entende de comércio internacional, né, de logística, certo? Gente, o cara está lá, guerra da Ucrânia. O exército americano e russo estão ali, no Donbass. Eles têm que comer. De onde vem a comida? Então, o exército tem que estar parado. Para você fazer guerra de conquista, você tem que parar em campanha. Ao parar em campanha, aquilo tem que ter, no mínimo, alojamento, tenda, veículo, transporte, armamento e comida. Então, assim, aí você pensa, a comida eles levavam. Não, você tinha os comerciantes que acompanhavam o deslocamento do exército. Tá bom? Então, o desenvolvimento da rede comercial, ela acompanha sempre a estrutura militar. Vocês têm ideia de quanto que os exércitos no mundo consomem de alimento? Arroz, feijão, café, porco, pé de galinha? Não tem, né? Então, é preciso entender como é que funciona uma rede de logística. É isso que a Ana colocou. Então, quando vai pegar o modelo da colônia romana, né, ele não se aplica em nenhum momento ao modelo português. Portugal, nem por sombras, fez o que Roma fez, no sentido de expansão territorial.
Tá? Então, quando nós vamos analisar a palavra colônia ali, mesmo no deslocamento do povo, ela tem uma perspectiva muito ajustada ao Império Português. Então, é por isso que é preciso entender, quando o Tito Livio faz essa diferenciação, a palavra colônia é aplicada num sentido romano, e mesmo no sentido romano, você tem que entender como Roma funcionou, como Roma se sustentou, como Roma se manteve, não é? Nos seus destacamentos, porque Roma foi um império militar. A expansão, a riqueza do Império Romano foi em cima da estrutura militar. Foi um império de conquista. Portugal nunca foi um império de conquista. Portugal foi um império de cultura. Foi o único império de cultura do mundo. Nós não tivemos outro. O único império de cultura do mundo. Nem no Oriente tem. Portugal é um caso único na história mundial. Tá claro? Então, as diferenças históricas, é muito importante estudar história. Muito. Para entender as diferenças. Isso que a Ana trouxe, que é um dos grandes argumentos, tá bom, o Brasil era colônia. Ok, o que é uma colônia? Aí você vai cotejar a documentação. Né? Então, para você falar que a afirmação ela tem que estar calcada em fatos concretos. Como é que funcionava a política administrativa, como é que funcionava o destacamento militar, como é que funcionavam as instituições, como é que funcionava os mandantes locais, como é que funcionava a legislação, como é que funcionava a coroa. A tese da Ana pegou todas essas variáveis. É por isso que eu falei que o sujeito, isso é um mérito dela, essa construção foi dela. O sujeito, para pegar e defender a tese do Brasil foi colônia, ele vai ter que provar que os portugueses foram conquistadores, que o exército, que Portugal tinha um exército e Portugal nunca teve exército, que Portugal fez isso, que Portugal fez aquilo, que Portugal fez aquilo outro, e não fez. Então não se trata de uma defesa de Portugal. Trata-se da defesa da nossa própria história, que é uma história muito bonita e trágica, e que nós temos o direito de conhecê-la, sem viés ideológico, sem manipulação, sem mentira. Né? Então, é isso. Olha, eu acho que esse é o ponto que eu queria destacar aqui na fala da Ana, porque é um ponto muito importante. Então, o Brasil foi colônia. Prova que é uma colônia. Então, faz o inverso. Aceita o argumento, o Brasil foi colônia. E aí você vai provar que foi o que a Ana fez. E aqui eu quero trazer um elogio que ela recebeu da banca examinadora da tese. Um dos examinadores da banca falou para ela que foi a primeira tese que eles viram em muitas décadas fora de caixa original. A Ana, quando foi a Portugal, nós conversávamos muito, porque eu falava isso, e a gente trocou muita ideia, e trocamos até hoje. Sim, o senhor, inclusive, comentou na época, em outras lives, que já havia essa tese sendo feita no passado. Sim, agora a gente está voltando. Sim. Né? E aí eu falei para Ana, Ana, pega os cronistas brasileiros, né, que escreveram sobre o Brasil, não são muitos, eu li todos, e nenhum deles a palavra existe. Então, segue uma metodologia, a gente discutiu uma ossatura, e depois ela colocou mais alguns ossos, como uma boa médica, né? Depois colocou musculatura e colocou pele, e criou o monstrengo. Então, o monstrengo tem pé e cabeça, e membros. Tá? De modo que a tese dela realmente é uma tese estruturada. Por isso ela recebeu esse elogio. Ela falou, é a primeira tese em anos, em décadas, que nós vemos que é fora de caixa, é inédita. E por que isso é um elogio tremendo? Porque o mestrado não tem necessariamente a obrigação de apresentar uma tese inédita. Na tese inédita, portanto, a construção da argumentação você deixa para o doutorado. Então, ela já no mestrado apresentou uma tese inédita. Tá claro? O mestrado continuará o ineditismo. E continuará a ideia do Brasil não foi colônia. Por quê? Porque a independência se valida na propositura de que o Brasil foi colônia. E o Segundo Império, então, quem defende a volta da monarquia não pode defender automaticamente o Império Português. É uma coisa que o brasileiro ainda não atinou.
porque o Império Brasileiro é contra a monarquia portuguesa. Deixa eu complementar uma coisa que o senhor está dizendo, professor. Realmente, foi preciso levantar vários aspectos, né? Me ocorreu, o senhor, na época, na hora que o senhor estava falando das colônias, do poder militar e de que Portugal não foi um império de conquista, isso é uma coisa meio difícil. O professor João Paulo tem num livro dele, ele menciona, mas não são muitas as pessoas que falam isso. É uma parcela da nova historiografia que está vindo falar. Assim mesmo, alguns dizem que foi de conquista, e é uma coisa muito difícil da gente entender. E agora eu já estou dizendo de coisas que faltam a ser feitas no Brasil, e eu tive que dar essa informação para o meu próprio uso, e botei uma parte dela na dissertação de mestrado, e não pus mais por limitação de espaço. A gente não pode fazer nada maior do que 180 páginas, então tinha que ser concisa, objetiva, bater em cima do assunto em 180 páginas e ponto. Por exemplo, a questão... Ana, só dando uma informação, a tese é concisa, mas no livro que nós vamos lançar, da Ana, o livro estará mais completo do que a tese, porque a tese tem uma restrição de paginação, mas o livro não terá restrição. Né? Então, no livro, nós vamos inserir ali dados que a tese não pode inserir por uma restrição acadêmica, somente isso. Por exemplo, uma situação, Márcio, que foi uma coisa que a ficha caiu para mim, eu não vi ninguém, porque toda vez que eu vejo alguém falar, estava agora consultando um verbete num trabalho muito bom dos 200 anos de independência, sobre milícias e ordenanças. No trabalho atual, eles ainda confundem tudo. Eles ainda não têm ideia da história militar. Eles têm que ir na história militar de Portugal, olhar a documentação, isso eu fiz, e vou te dizer, não foi difícil, só foi cansativo. Você tem que ter uma para tudo, porque o Mário de Mendonça, ele tem isso publicado, os originais publicados, e aquela coleção de, como é que ela chama, administrativa, tem os documentos administrativos do DASP, tem esses decretos publicados. Eu juntei todos os decretos, desde o primeiro foral do Duarte Coelho até a última lei militar, não foi a última lei militar, mas a sequência para no Dom Sebastião, depois o Dom João IV faz uma modificação, e depois tem porque a historiografia trabalha como se os ordenanças fossem coisas de última linha, né? Eles não entendem como é que funcionava a situação no Brasil. E com a finalidade que sempre de dizer que tropas portuguesas, primeiro que não havia portugueses, havia brasileiros, havia portugueses nascidos no Brasil, ou portugueses nascidos em Portugal, todos eram portugueses, inclusive os índios que estavam nas ordenanças, uma vez incorporados, eles eram portugueses. Havia uma tropa de linha, ou seja, havia uma tropa portuguesa para submeter os brasileiros. Isso é absolutamente falso. Uma coisa que os reis portugueses falavam, verbalizavam, inclusive na documentação, tipo assim, não temos condições de defender vocês, defendam-se. Então, desde os forais, a população era obrigada a ter armas e pagava multa se não tivesse. Depois foi formando a lei das ordenanças, ou seja, todos os 6 e menos de 60 eram obrigados a treinar, era serviço militar obrigatório.
não se aplica. Uma arguente minha perguntou e virou e falou assim, mas você fala assim de uma maneira tão boa, mas de certo a população era refratária ao recrutamento. Eu disse, olha, professora, com toda licença, eu acho que recrutamento é uma palavra que não se aplica à realidade portuguesa. A realidade portuguesa é o seguinte, Dom Sebastião criou o conceito, já estruturado, de uma nação toda em armas. Todo mundo tinha armas. Era militar no conceito de militar daquela época, que também não é o mesmo conceito de que nós milícia, temos talvez, hoje. né? Talvez de milícia, de algo relacionado. Aí nós vamos ficar a noite inteira conversando a respeito do assunto, porque eu tive que ir embora desde o comecinho, porque eu não entendia, eu não entendia muito bem esse negócio de defesa e tudo mais, eu fui vendo. Não, era a cidade inteira, cada um defendia o seu torrão, certo? E a primeira tropa, as famosas, e o que nós vamos ter? Nós vamos ter o Faoro escrevendo a história militar do Brasil, completamente falsa. Ele passa rápido, faz uma bagunça na nomenclatura, e depois entra direto no Império, que foi a primeira grande modificação no sistema de defesa. Isso já é do primeiro Império. A Guarda Nacional já é do Império. É a primeira vez que a gente vai ter uma guarda e que vai, inclusive, avançar sobre os estados do Nordeste para impor a independência, da maneira como foi feita no Brasil, isso é coisa do primeiro Império. Isso não existe. Então, Márcio, ainda eu gostaria de um pequeno livro a respeito disso, não porque vou escrever história militar, que não tenho capacidade para isso, mas clarificando os primeiros conceitos para as pessoas poderem, a partir disso, levantar uma história militar. Nem em Portugal isso ainda está feito. E já existem 2 bons livros que eu uso na minha dissertação a respeito dessa noção de militarização. Mas isso é urgente para a gente poder entender como que o Brasil, se quisesse, tinha botado, entre aspas, os portugueses para fora há muitos anos. Então, a gente só entende essa revolução que começou a pipocar no Brasil realmente por um fomento externo, porque isso não existiu. Até 1717, não existia lugar nenhum, havia outras maneiras de resolver os conflitos dentro do Império Português. Acho que foi o meu aqui. Havia uma maneira completamente diferente de resolver os conflitos. Não havia uma força militar que marchava sobre a população para reduzi-la à obediência. De maneira nenhuma. Perfeito. Ano, posso mais uma vez complementar aqui? Vamos fazer um paralelo com Roma, porque fica muito gritante. Gente, o Império Romano foi um império poderosíssimo, rico e poderoso. Era os Estados Unidos da época. Correto? Era um império militar. Era um império de conquista. A conquista era feita através de expansão territorial e anexação de território e de comunidades. Como é que era feita essa conquista, essa riqueza, essa expansão? Por força militar. Não era diálogo. Não havia diplomacia. Então, o Império Romano, ele tinha as legiões e os destacamentos militares, não é? Comandados pelos centuriões, pelos generais e pela nobreza romana, pelo patriciado. Tá? Então, os patrícios, a nobreza romana, comandava os destacamentos militares e comandou Roma durante todo o desenvolvimento do Império, durante toda a existência do Império. Então, Roma chegava nos territórios com destacamento militar, jogava o destacamento militar ali e moía todo mundo. Moía. Ok?
Então, a conquista do território, a expansão do território, para Roma virar o grande império, foi como Napoleão, foi como Hitler, foi como Stalin, é na base da bala, é na base do tanque, é na base da espada, é na base da foice, é na base da violência. Isso é anexação territorial, via uso de violência. Era o espírito da época, era assim que se fazia. Não existiam noções de cidade. Estado é um conceito muito recente. Pois muito bem, o que a Ana está colocando é o seguinte: quando Portugal teve estrutura militar como no Império Romano? Nunca. Aí vamos falar. Bom, então como é que Portugal fazia a sua defesa? Como é que os templários lutaram contra os muçulmanos? Como é que foi feita a reconquista da Península Ibérica? Como é que Dom Sebastião morre na Batalha de Alcácer Quibir, em África, lutando contra os mouros? Como é que Dom Afonso Henriques, o primeiro rei português, né, vence os mouros antes da Batalha de Ourique? Por que Dom Afonso V é chamado de o africano pelas conquistas em África? Como é que era feito? Vou explicar. Havia exército, como hoje nós entendemos, forças armadas? Não. Quem defendia o território? Era a aristocracia, a nobreza, a fidalguia e o povo. Formavam um corpo sólido. Um corpo sólido. Cada nobre local, cada condado local, vamos pensar dessa forma, cada condado, né? Portugal não teve Idade Média, não teve feudalismo, mas ele tinha senhores, né, de condados, senhores territoriais, ricos. Esses senhores territoriais eram eles que detinham o seu exército, cavalo, foice, lança, ferreiro. Lembra que para você ter exército, força militar, exército, para você ter força armada de destacamento, de guerra, você tinha que ter cavalo, você tinha que ter gente e você tinha que ter instrumento de guerra. Qual era o instrumento de guerra na época? Espada, caramba. Espada, cavalo, armadura, né? Canhão não existia, correto? Então, quais eram as armas utilizadas naquela altura? Quais eram o tipo de arma que vai vigorar no Brasil até 1600, 1700, 1800? É preciso entender, estudar armaria e estudar essa instrumentação. E como era feito. Então, para você ter ferro, você tinha que ter casas de ferragem, você tinha que ter ferreiros profissionais, era uma profissão. Esses ferreiros tinham que acompanhar os destacamentos militares. Porque quebrou uma lança, você tinha que refazer no fogo. Por outro lado, você tinha que ter conexão com um aspecto de mineração. Né? Então, veias de mineradores operando para manter aquela militaria, como até hoje. Como é que os tanques são feitos? Por que os exércitos brigam pelas terras raras, pelo nióbio, pelo grafeno, né? Por tudo aquilo que existe? Petróleo. Como é que você move hoje as máquinas sem mecanismo de petróleo? Naquela altura não tinha petróleo, é cavalo. É carroça ou é a pé? Era todo mundo que tinha destacamento de cavalo? Não. Era nobreza. O exército andava a pé. O deslocamento era a pé, carregando aquelas armaduras que pesavam 50 a 60 quilos sobre o lombo do camarada. Imagina isso hoje. Uma espada que pesa 20 quilos para você levantar, meus caros. O que é isso? Se fosse hoje, a pessoa nem chegava no campo. Vamos cair na real. Tá? Então, aqueles caras, a nobreza particular, o rei pactuava, eu vou fazer guerra contra Castela. Juntava meia dúzia de homens ricos lá, de aristocratas, não é? Vamos falar dessa forma. Aqueles aristocratas montavam pegavam o exército particular dele. Ele que financiava. Donde os despojos de guerra eram capturados para voltar, para recuperar aquela perda, porque há um investimento a favor do rei. Não existe Estado, é a favor do rei, a favor da nação, a favor da pátria. Então eles iam e guerreavam. O Brasil, Portugal nunca teve exército.
Eis o ponto. Então, como é que Portugal chega, vai no mundo inteiro, através de via diplomática, e com uma nobreza que vai acompanhando a coroa nesses destacamentos, não é? E vai tomando providências e seguindo uma orientação de uma gestão. Então, é uma outra estrutura. Portugal não tem nada a ver com o Império Romano. Portugal não teve nada a ver com a Inglaterra, com a França, né? com o que é hoje os Estados Unidos, mesmo com o Império Mongol, naquela altura, que era muito grande, com os impérios chineses, não teve a ver com os impérios persas, não teve a ver com o império de Alexandre Magno. Alexandre Magno também é um destacamento militar que expande o helenismo, né, para toda a Europa, a Baixa Europa, que depois vem a fundamentar o Império Romano. Portugal não foi isso. Então é isso que a Ana está colocando. Entende? A história, ela tem vieses que nós precisamos de ir realmente no meandro para entender as diferenciações. Então, quando hoje a historiografia brasileira fala que os portugueses mataram os índios, com quais armas? Um português contra 100 índios? Como é que ele matava? Aí vamos considerar que o cara tivesse uma garrucha. Quanto tempo você leva para carregar uma garrucha? Hã? Você está num ataque ali, os índios jogando flecha para tudo quanto é lado. Você tem uma garrucha. Quanto tempo você leva para carregar a garrucha? E tem um detalhe, para carregar a garrucha você precisa de pó, de pólvora. Aonde que no Brasil produzia pólvora? Então, com quanta pólvora ele conseguia andar no lombo, ou no burro, ou no cavalo? Ele tinha cavalo? Como é que ele deslocava? Arrastando num saco? Ele andava no mato, professor. Como é que ele ia andar de cavalo no mato? Exato. Mato tropical, úmido, né? Úmido pra caramba. Então, veja, é uma sequência de mentiras.